Graça e paz daquele que vive para todos sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. Nós estamos falando a respeito do tabernáculo. Nós estamos falando a respeito da Arca da Aliança. Veja quantas informações nós já falamos dessa arca. Essa arca aponta para o Senhor Jesus. Se nós não conseguirmos ver o Senhor Jesus no Antigo Testamento, serão apenas histórias do povo de Israel. Mas nós não somos pertencentes às tribos que constituem o povo de Israel. Nós somos gentios, mas essas histórias, elas foram deixadas no Antigo Testamento para que pudéssemos viver a realidade delas, a realidade de Cristo, do reino. O propósito de Deus é Cristo, Jesus Cristo e sua igreja. O propósito eterno que vai se cumprir cabalmente na eternidade, no novo céu e na nova terra, que está se cumprindo agora, através da verdadeira igreja do Senhor. Então nós vimos que essa arca é esse baú, esse porta-joia de medidas quebradas, de madeira de acácia ou de cetim, revestido de ouro, primeiro por dentro para depois por fora, que tem essas 4 argolas, que tem esses 2 varais de madeira de acácia revestidos de ouro, certo? E a ordem do Senhor aqui em Êxodo, no capítulo 25, no verso 15, diz assim: as varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão delas. Então veja que as varas deveriam ser introduzidas ali nessas argolas e não deveria ser retirado delas. Então olha só, que essa madeira aponta para a encarnação de Cristo. Esse ouro revestido por dentro mostra que Ele é Deus. Esse ouro revestindo a arca por fora fala da vida no Espírito que o Senhor Jesus teve, na dependência do Espírito Santo. Essas 3 medidas quebradas nos fala de que Cristo, Jesus como homem, Ele precisou da cooperação de seus discípulos, das mulheres e de outras coisas, objetos e pessoas, mesmo sendo Deus, certo? Ou seja, Ele teve uma dependência espiritual do Pai, dependência emocional e física através de família. Nós vimos todos esses assuntos, certo? Essas argolas são de ouro porque aponta para oportunidade, Deus nos fazendo capazes de sermos ministros de uma nova aliança. Vem de Deus, apenas de Deus, a oportunidade de falarmos de Cristo, de carregarmos a arca, que é o Senhor Jesus. Então essas argolas, elas estavam ali postas justamente para que quando essa arca não estivesse parada no Santo dos Santos, ela pudesse ser carregada, certo? Pelas areias do deserto ali, no caso. Então as argolas, a oportunidade que Deus nos dá, junto com os 2 varais de madeira, apontando que sempre a arca será carregada por homens que andam no Espírito, revestida de ouro. E esses varais não serão tirados delas por causa da ordem de ser carregada nos ombros, ou seja, em uma vida no Espírito. Levar a arca com a carne é praticamente impossível. Carregar a presença de Deus com a vida humana apenas, com a vida de carne, é impossível. E por isso muitas pessoas tentam carregar a presença do Senhor e elas sucumbem pelo caminho, porque a arca, ela é feita para ser carregada em uma vida revestida de ouro, da natureza, da glória e da vida de Deus em nós, certo? Então nós estamos falando muito desse carregar a arca. Por quê? Veja que Israel saiu do Egito e eles foram para o Sinai para receber ali as ordenanças do Senhor Deus. Então demorou 3 meses ali, para que eles saíssem do Egito e chegassem até o Sinai. Ali no Sinai, eles ficaram mais ou menos 11 meses para receber essa lei, para Moisés subir 2 vezes no monte, 40 dias e 40 dias. Moisés subiu muitas outras vezes nesse monte, nesses 11 meses. E esses 11 meses foram os meses necessários para que fosse construído todo
esse tabernáculo que Deus estava descrevendo aqui, a começar pela arca. E a arca é o primeiro utensílio desse tabernáculo a ser construído, porque é o mais importante, porque aponta completamente para o Senhor, para a vida do Senhor Jesus. Então, foi feito primeiro essa arca, para depois ser colocado dentro dessa arca as duas tábuas do testemunho, que é a lei, que Deus escreveu com seu dedo, o pote de ouro de Maná também era colocado ali, e a vara de Arão que floresceu posteriormente foi colocado ali também. Dessa forma eles saíram ali, certo? Do Sinai, depois de 1 ano e 2 meses, e eles levaram 3 meses para chegar em Cades Barneia. Cades Barneia é o limite para que eles pudessem entrar na terra prometida, e ali eles decidiram espiar a terra, e espiaram por mais 40 dias, e esses 40 dias eles trouxeram um relatório ao findar desses 40 dias. Foi um relatório negativo, foi um relatório de incredulidade, foi um relatório de murmuração que culminou num castigo em que eles ficaram 40 anos naquele deserto, um dia para cada um ano para cada dia que eles espiaram a terra. Daí eles, em 1 ano e meio, eles deveriam estar ali na terra que Deus havia prometido a Abraão 430 anos antes, aquela terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Mas eles viram gigantes, os filhos de Enaque, eles viram cidades fortificadas, e eles viram muitos problemas. Eles olharam para si mesmos, e era um povo que há 1 ano atrás eram escravos, não tinham experiência com guerra, não tinha armamento bélico, era um povo simples, era um povo que cuidava de bois, vacas e ovelhas. E eles então não creram na palavra do Senhor, e por incredulidade e obstinação de coração, eles ficaram esses 40 anos no deserto. Daí ter essas argolas, porque nesses 40 anos, por muitas vezes, eles tinham que desmontar esse tabernáculo e andar pelas terras do deserto, até que aquela geração rebelde, ímpia, pagã, que tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles, aquela geração viesse a morrer, e uma nova geração pudesse cumprir a promessa de Deus, de conquistar aquela terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, os pais de Israel. Então, nesses 40 anos, essa arca ela foi transportada muitas vezes nos ombros dos filhos de Arão, né, nos filhos de Levi ali, os coatitas. E os coatitas tinham a incumbência de carregar essa arca. Daí essas argolas, e daí também essas 2 varas para andar pelo deserto. Então veja que andar pelo deserto não é como nós andamos hoje pelas estradas, pelas ruas, pelas rodovias bem pavimentadas que possuímos. Não. Caminhos e ruas, eles foram criados pelo Império Romano. Império Grego, Império Romano ali começou a investir em caminhos, né, em estradas. Outrora eram apenas caminhos como se fosse trilhos, trilhas, né? Isso em lugares habitáveis. Agora nós temos que pensar que eles estavam no deserto, e o deserto é um lugar impróprio para a vida humana, esse deserto, porque há um calor muito cáustico pela manhã, pelo dia, 48, 50 graus de dia, e à noite um frio muito duro também, abaixo de zero, sem a água, sem o alimento, sem solo para plantar, é deserto. Daí ter a nuvem, né, a nuvem do Senhor, que os conduzia de dia, e à noite era uma coluna de fogo para os aquecer do frio. Daí roupas crescerem no corpo, daí pés não se incharem por causa da sombra da nuvem. Daí água sair de rocha, daí maná que vem do céu para que eles pudessem se alimentar, mas eles tinham que andar por esse solo irregular, né? por essas areias, essa irregularidade dos caminhos ali do deserto. Então não era uma tarefa tão simples. Hoje carregar a arca
né? Uma arca que não se tem ideia assim do quantos quilos pesava, mas possivelmente menos de 100 quilos não se pesava. A madeira, o propiciatório era feito de ouro puro, né? E tinha as 2 tábuas da lei, que eram de pedra, tinha um pote de ouro de maná e tinha uma vara. Então mais de 100 quilos possivelmente, mais de 100 quilos nós podemos cravar. Nós não podemos cravar o peso exato, mas nós podemos pensar que é mais de 100 quilos sendo carregado em ombros por homens preparados, né? Da família dos coatitas, que eram descendentes de Levi. Olha só então como era complicado carregar essa arca ali no deserto por causa da irregularidade do solo ali, do chão, das areias, né? Pisar em areia, você sabe que não é igual pisar em solo firme também. É uma dificuldade muito maior. Daí ser muito difícil carregar essa arca e ser preciso homens capazes para carregar a arca. Então nós já vemos aí que isso está falando muito, carregar a arca está falando muito, muito, muito conosco hoje da igreja, porque é um assunto do Antigo Testamento, mas que se reflete uma realidade muito grande aqui na vida que nós estamos vivendo, que é a vida da igreja. E nós temos a arca, nós temos o Senhor Jesus, e nós temos o Senhor Jesus em nós como o lugar santo dos santos, mas nós também temos a incumbência de levar Jesus, de caminhar para que outros possam receber Jesus. Dentro da arca tem um testemunho, dentro da arca tem a palavra, e nós, ao levarmos Jesus, nós estamos levando a palavra. Daí, hoje, seria impossível como antes levar Jesus em despreparo. Não há como levar essa arca, carregar essa arca por esse mundo, porque o mundo é esse deserto. O mundo não tem água, as pessoas estão querendo saciar a sede com pecados, com erros. O mundo não tem pão, as pessoas estão querendo ter vida espiritual e religiosidade. O mundo, ele é um lugar difícil, ele é muito quente, provações, ele é muito frio, desamor pela noite. É complicadíssimo esse mundo, é um deserto que não há vida. Assim como no deserto não há vida, né? Aqui esse mundo não tem vida também. E nós, a igreja do Senhor, fomos chamados, vocacionados e temos propósitos para levarmos a Cristo, que é a arca, com testemunho, com maná e com a vara, para as pessoas, para que elas possam ter o que elas não têm no mundo e receber Jesus e se prepararem também para que possam de igual modo carregar a arca. Então esse é o propósito, um dos propósitos da igreja no caso, é levar Jesus para que outros conheçam Jesus e através desse conhecer experimental eles possam também estar prontos e preparados para conduzir essa arca por esse mundo. Então é uma situação muito difícil carregar essa arca. Então era preciso ter uma unidade, uma harmonia muito grande, como nós já falamos no vídeo passado, na aula passada, dessa harmonia, dessa unidade. Então essa harmonia que vem através dessa unidade, ela passava por homens que deveriam carregar essa arca, homens treinados, homens capacitados. É como disse Paulo para Timóteo, né? Em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar a Deus obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Você precisa estar pronto, preparado, habilitado, capacitado pelas Escrituras, pelo Espírito Santo, para poder levar essa palavra, certo? Nós não podemos de qualquer jeito levar a arca, porque se nós não temos estrutura para levar a arca, nós vamos derrubar a arca, e é o que tem acontecido. Tem pessoas que estão derrubando a arca porque elas não estão suportando o peso de carregar a arca sem ser no ombro. Carregar no ombro aponta para carregar a arca numa vida no Espírito. Paulo disse, digo-vos porém, andai no Espírito, né? Paulo diz lá, Gálatas 5, né, 16. Aí Paulo diz em Gálatas 5, 25, se andamos no Espírito, vivemos no Espírito. E Paulo diz lá em Romanos 8, 1, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para esses
Então é preciso a gente ter um amadurecimento para deixar de viver a vida da carne, a vida da alma, para viver a vida no Espírito, para que a gente possa ser condutores, carregadores do testemunho de Deus, que é a arca. Então são homens que devem ser preparados, por isso que os levitas ali da tribo dos coatitas, eles eram preparados para carregar todos os utensílios do tabernáculo que tinha argola. No caso nós estamos falando da arca aqui, que tinha essas 4 argolas. Essas 4 argolas estão falando da oportunidade de ouro que Deus nos dá, que é Cristo, e estão nos 4 cantos da arca para mostrar para nós que tudo é Cristo, que tudo nas escrituras é Cristo, que tudo na criação é Cristo, que tudo na igreja é Cristo, e que tudo em nossa vida tem que ser, deve ser, necessita ser Cristo também. Então por isso está nos 4 lados. O número 4 é o número da criação. Então tudo aponta para o Senhor Jesus. Daí esses homens carregavam a arca, eles tinham que ter uma idade, certo? Uma idade correta. Eles tinham que ter de 30 a 50 anos para ser maduros e não ser tão velhos. Então olha o que isso significa para nós, de ser maduro e não envelhecidos. Nós não pode ser pessoas jovens, porque o jovem, ele é neófito, Paulo diz. A gente tem que tomar cuidado com os neófitos, porque eles não estão prontos para carregar a arca. Eles têm até força, mas não têm a sabedoria, não têm a capacitação do Espírito Santo. E carregar a arca com força humana, de alma e de carne, é derrubar a arca a qualquer momento nas areias, nos relevos, nas irregularidades desse solo, dessa terra, dessas areias do deserto. Então deve ser pessoas maduras e não envelhecidas, porque maduro é aquele que deixou Cristo ser revelado nele ao nascer de novo. Cristo passou a viver nele e ele passou a viver em Cristo, e ele foi formado, Cristo foi formado nele. O maduro é aquele que Cristo foi formado nele, o caráter, a mente, o entendimento, as ideias. Não está vivendo mais pela psique, pela alma, nem pela carne, mas está vivendo numa vida de novidade de vida, que é a vida no Espírito, já amadurecida, não um dia no Espírito, mas já está vivendo essa vida de entender a palavra, Cristo e o Espírito Santo. Então daí não pode ser envelhecido, porque os envelhecidos, eles, além de não ter força, eles também têm dificuldades, porque sempre quando a gente deixa nos envelhecer em fé, nós passamos a pensar que nós conhecemos os caminhos, porque nós já fizemos aquilo. Então as pessoas, quando tinham 50 anos, elas tinham que aposentar disso, para elas não pensar que elas já sabiam o caminho. Assim como nós, se nós deixarmos a nossa mente envelhecer e não ser renovado, não viver em novidade de vida, como diz Paulo em Romanos, em novidade de vida, a nossa mente sendo renovada, como diz em Romanos 12, a renovação do nosso entendimento, a novidade de vida ali no capítulo 6 e 7 de Romanos, nós vamos começar a nos envelhecer, e esse envelhecer vai nos tirar a força, nós vamos derrubar a arca também. Então tem que ser pessoas maduras para o testemunho. Por isso, meus irmãos, que Jesus aplicou, investiu 3 anos e meio naqueles discípulos, em tempo integral de 24 horas. Eles acordavam aprendendo, eles dormiam aprendendo, e ainda depois de 3 anos e meio, eles não estavam prontos, eles precisavam receber o Espírito Santo para ser testemunho. Ou seja, eles já tinham todas as teorias que Cristo tinha passado para eles, mas eles precisavam de uma realidade que só vinha do Espírito Santo, e o Espírito Santo morando dentro deles, para que eles pudessem carregar a arca no ombro. Daí Atos 1:8 dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Então, para ser testemunha, é preciso receber o ensino do Espírito e a pessoa do Espírito, né? O testemunhar do Espírito Santo. Então, é preciso ser maduro, não ser jovem, ser maduro, não ser velho, ser maduro, certo? Então, essa harmonia, ela passa por pessoas da mesma altura. Ou seja, se você pegar uma arca e você pegar uma pessoa que tem 1,80 m, a outra pessoa que tem 1,60 m, a outra que tem 2 metros e a outra que tem 1,90 m, vai haver
uma divergência de altura vai dificultar o caminhar para conduzir a arca. Então, esse testemunho da igreja hoje, ele não é individual. Você consegue entender que a gente faz oração individual, que a gente pensa que o nosso chamado, vocação e propósito é individual, é eu, o que eu tenho que fazer? Tem muito eu, as ministrações que nós temos visto são ministrações do ego. Deus falou para mim, Deus me diz que eu sou tal coisa. E nas escrituras, se você lê o Novo Testamento, você vai ver, e as histórias do Antigo Testamento, que não tem eu, pessoalidade, tem coletividade, tem conjunto, tem várias pessoas harmônicas sendo uma só. Então, para carregar a arca era preciso ter no mínimo 4 pessoas. No mínimo, por que eu estou dizendo? Porque ao andar talvez um dia inteiro, das 6 da manhã às 5 da tarde, 4 pessoas não conseguiria carregar essa arca. Deveria ter várias equipes de 4 pessoas para fazer a condução dessa arca de modo lento e dificultoso até chegar ao lugar onde a nuvem parava, e ali era para se estabelecer novamente o tabernáculo, e a arca descansava. A arca pousava ali no Santo dos Santos. Então são várias equipes de 4 pessoas no mínimo, apontando para um testemunho coletivo. Ou seja, nós vamos cumprir a vontade de Deus em nossa vida pessoal, trabalhando, estando na vida coletiva da igreja. Daí se nós, aquele que se... A Bíblia diz isso, né? Que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. E a vida da igreja não é busca de interesses próprios e pessoais, mas é uma busca coletiva do propósito eterno de Deus, que é Cristo e sua igreja, Cristo e seu corpo. Então nós precisamos ter isso claro. Se isso não for claro para nós vamos cair na religiosidade das igrejas de hoje, que estão pregando um evangelho estranho, um evangelho que é uma mensagem que Paulo hoje diria que é anátema, que é maldita, porque não tem Cristo no centro. Tem o homem com seus interesses financeiros, de sucesso, de status, de mundo no meio. E o meio de tudo, o centro de tudo, a centralidade da igreja, a centralidade da nossa vida pessoal, não é nós mesmos, não é nada que temos ou que possuímos ou que queremos. A centralidade da nossa vida é Cristo. É Cristo e esse crucificado, ou seja, é a arca e o propiciatório, com a palavra do Senhor falada no propiciatório pela obra de Cristo. Então está apontando isso, certo? Essas 4 pessoas, no mínimo, esse testemunho coletivo, certo? Várias equipes de 4 pessoas ali, carregando, porque se é uma vida no Espírito, tem que estar no Espírito para carregar, porque é um peso, Paulo chama, que é um peso de glória. Certo? Há um peso de glória sobre nós, que é a presença do Senhor. Esse peso, ele não é um peso massacrante, opressor, mas para a carne é um peso massacrante, porque a carne não compactua com as obras do Espírito. A carne é inimiga de Deus e se opõe a Deus, e o peso de glória na carne é um peso que vai destruí-la, matá-la, transtorná-la, perturbá-la. Daí nós vamos derrubar a arca. É por isso que é preciso ter um preparo de carregar no ombro, de carregar no espírito, em coletividade, meus irmãos, em unidade, várias pessoas sendo uma só. Esse é o sentido de unidade. É várias pessoas numa só. É o propósito dentro de cada um de nós. Não é todos nós ao redor de um propósito, mas é aquele propósito dentro de nós. Isso é unidade. União é várias pessoas ao redor de um projeto, de uma pessoa, de um assunto, de um tema, de uma conquista, de um trabalho. Mas a unidade, ela é muito maior, porque é aquela pessoa, aquele projeto, é aquela missão, é aquela visão dentro de cada pessoa envolvida. Então, o propósito nos faz ser uno. Então, esse propósito deve ser o que nos norteia a carregar a arca por esse mundo, para salvar pessoas, porque foi justamente para isso que Deus chamou, com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 60 anos, porque você ainda tem vida. Se você ainda tem vida, tem propósito na tua vida, e não é os seus propósitos, como diz a religião.
é o propósito eterno de Deus em Cristo para a sua vida, que é carregar o Senhor através da vida no Espírito. Então são 4 pessoas com a mesma altura. Isso está nos dizendo, meus irmãos, que é necessário, que é preciso, pessoas amadurecidas, que têm a mesma altura, que estão no mesmo proceder, no mesmo parecer, com a mesma disposição, com a mesma realidade, com o mesmo espírito, crescendo espiritualmente para carregar essa arca. Porque se tem pessoas, olha só, nós não podemos pegar uma pessoa que não tem crescimento espiritual para levar a arca com alguém que tem crescimento espiritual. É por isso que até nisso nós precisamos estar sempre juntos para cumprir nossa missão, com pessoas espirituais e com pessoas que estão crescendo espiritualmente. E nós não temos que verificar se as pessoas estão crescendo espiritualmente. Nós temos que verificar se nós estamos crescendo espiritualmente, porque o Senhor cuida de todos nós e nós temos uma responsabilidade, certo? De crescimento espiritual, para a gente poder cooperar com o propósito eterno de Deus de carregar a Cristo, levando Cristo e a salvação, né, por esse mundo. Então fala dessa unidade, certo? De 4 pessoas, equipes de 4 pessoas com a mesma altura, de 4 pessoas ou várias equipes também colocando a mesma força, certo? Então fala da mesma altura, todos têm que ter 1,80 m para que a passada seja melhor, para que ninguém tenha danos nos ombros, porque se você carrega com pessoas com alturas diferenciadas, os mais altos vão ter problemas, porque eles vão carregar, vão ter mais peso. Isso também fala conosco hoje, que tem muitas pessoas no corpo de Cristo carregando um peso muito maior, porque existem pessoas que não estão carregando a sua parte, ou que não estão na altura de carregar a sua parte, e aí algumas pessoas no corpo de Cristo se sobrecarregam do peso de levar o Senhor, porque a igreja está vivendo para si mesma, a igreja está vivendo ego, a igreja está vivendo uma vida religiosa de trocas e barganhas com Deus para si próprio, ou a igreja está querendo usar o Senhor como o mundo, né, para status, para aparecer, para mostrar alguma coisa, e o propósito eterno de Deus está sendo deixado de lado. Daí há pessoas na igreja que estão com mais dificuldade, com mais encargo, com mais peso, com mais provações para carregar do que as outras, porque tem pessoas que infelizmente não entenderam o propósito do Senhor, e talvez algumas nunca vão entender. Então é preciso ter a mesma altura, colocar a mesma força. É preciso de pessoas que tenham força para carregar a arca. Veja, naquele deserto, mais de 100 quilos por aquele caminho irregular que tinha que ser criado muitas vezes ali pelas pessoas para que a arca pudesse passar através dos coatitas, e ter pessoas com a mesma passada, ter pessoas andando no mesmo ritmo, não pessoas que são aceleradas e nem pessoas também que são muito lentas, mas pessoas que têm uma passada única. Então é uma altura única, é uma força única e é uma passada única. Então isso fala de unidade. Veja que muitos de nós não conseguem fazer nada para Deus. Justamente por isso, porque nós pensamos que somos nós que estamos fazendo por nós mesmos. E aí nós achamos que nós somos a última bolacha do pacote. Nós achamos que nós somos especiais. Nós achamos que nós temos dons que outras pessoas não têm. E nós começamos a agir sozinhos. Ninguém carrega a presença do Senhor. Ninguém cumpre a sua tarefa na terra sozinho. Pronto. Nós também não podemos querer usar as pessoas como nossas escravas ou servas, porque as pessoas devem ser servas de Cristo. Muitos pastores fazem isso com as pessoas, fazem das pessoas serem suas escravas, suas servas, quando os pastores deveriam levar as pessoas a servirem ao Senhor Jesus. Ninguém deve servir a outras pessoas, nós devemos todos juntos servir a Cristo, numa unidade, certo? Aí tem pessoas que
estão querendo correr, enquanto os irmãos estão com outra passada. Nós temos que respeitar, e aí entra a palavra de suportar os mais fracos, entra a palavra da gente esperar, da gente ministrar, da gente ajudar, para que todos possam ter uma mesma força, certo? Porque o Senhor é a nossa força, né? No livro de Neemias, ali depois de reconstruir os muros, diz ali, né? A alegria do Senhor é a nossa força, certo? Paulo disse, posso todas naquele que me fortalece, em Filipenses 4:13. Daí o Senhor ser a nossa força, né? Ele tem a mesma passada. É aquele negócio de sempre estar crescendo. Nós não podemos estar estagnados, né? Vai entrar no que nós falamos no vídeo passado, né? Do ego, que nos faz olhar para nós mesmos e a gente para, né? Do mundo, que faz a gente olhar para trás, da religião, né? Que nos faz olhar para os lados, que nos faz olhar para o alto, como se Deus estivesse no alto, mas Deus está em nós, a nuvem está em nós, e nós acabamos então tendo um tipo de passada diferente, um tipo de harmonização que não condiz com o reino de Deus. Dentro disso tudo, meus irmãos, dentro de todas essas informações, que elas são necessárias para o tempo da graça, que elas são necessárias para a vida da igreja, todos nós precisamos aplicar o nosso coração em conhecer essas verdades, ter a realidade do testemunho, de levar Cristo, de falar do Senhor dessa maneira, juntos, né? A igreja seria outra se todos estivessem no propósito que a igreja nasceu para ter. Agora as pessoas querem pôr os seus propósitos dentro da igreja. A igreja já tem o seu propósito, e não é o pastor, não é o obreiro que estipulou esse propósito. O propósito o Senhor estipulou. Antes mesmo de existir a igreja fisicamente, o Senhor já tinha decretado o seu propósito de revelar Cristo e sua igreja. Então veja, né, que nós vamos falar então dessa unidade, dessa harmonia, né, que a arca, de carregar a arca, do que o Senhor disse, os varais devem ficar aí, esses varais, apontando para carregar a arca nas argolas ali, por aquelas areias do deserto, certo? E aí nós vamos trazer mais realidade ainda através do Novo Testamento, certo? E através de uma passagem aqui muito importante das Escrituras, que é considerado um dos assuntos mais profundos do Novo Testamento, que a gente tem muita dificuldade de entender, porque tudo que é profundo nós temos dificuldade de entender, certo? Que é a oração sacerdotal de Jesus. Vê, nós estamos falando do tabernáculo, nós estamos falando da arca, tem tudo a ver com sacerdócio, não é? Porque todo esse tabernáculo, ele foi erigido, ele foi erguido para quê? Para que o sacerdote pudesse exercer o sacerdócio ali, né? O sumo sacerdote até o Santo dos Santos, no caso Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Cristo é o nosso sumo sacerdote, pode se compadecer das nossas fraquezas, como relata tão claramente e evidentemente o livro de Hebreus, certo? E a oração do capítulo 17 de João é chamado de oração sacerdotal, é chamado da expiação completa. É o dia que o Senhor Jesus, ele adentrou o Santo dos Santos diante do Pai ali e fez uma oração, e ele orou. E a oração, que é a oração do Santo dos Santos, que é uma das orações mais profundas, a que Cristo fez pelos discípulos, aqueles que estavam com ele, e a oração que Cristo fez para aqueles que seriam discípulos ainda, então se encaixa em nós. Essa oração, quando nascem de novo, quando recebem a Cristo, recebem a Jesus, recebem a palavra e nascem de novo, já recebem na vida deles o cumprimento, a graça da intercessão de Cristo aqui no capítulo 17 de João. O capítulo 17 de João, ele está dentro de um contexto que mostra Cristo nas suas últimas horas livre, certo? As últimas horas de Cristo livre, porque Cristo estava prestes a ser preso. Possivelmente Jesus estivesse ou a caminho do Getsêmani, ou no Getsêmani, naquela quinta-feira, pela noite, depois de ceiar. Judas já estava subindo com a turma, né, para
prender a Cristo. Então na sexta-feira, às 9 da manhã, Jesus já estaria crucificado e às 3 da tarde já estaria morto. Então ele fez essa oração antes de ir para a cruz, que é a oração chamada da oração sacerdotal e oração para a unidade. O que Cristo orou por mim e por você? Para que nós tivéssemos unidade. Cristo não orou para nós prosperarmos, Cristo não orou para nós enriquecermos, Cristo não orou para nós termos fama, sucesso, Cristo não orou para nós termos saúde, Cristo não orou para nada físico, da fisicalidade desse mundo. Cristo orou pela unidade. Por que Cristo só orou pela unidade? Porque se nós tivermos uma unidade, meus irmãos, todas essas outras coisas, elas são desnecessárias de orar. Por que as pessoas estão orando tanto por tudo isso? Dinheiro, fama, sucesso, saúde. Porque elas não estão vivendo dentro da oração de Cristo, dentro do ministério do Espírito Santo. Daí elas precisaram de todas essas coisas. Mas se nós vivermos o Espírito de Deus e a oração de Cristo, que é a oração da unidade, se nós estivermos dentro do propósito eterno de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Daí Jesus não ter orado para as demais coisas. Jesus orar para que nós pudéssemos ser um no reino e na justiça, e consequentemente, se nós somos um no reino e na justiça, em levar a arca no propósito eterno de Deus, que é Cristo e a igreja, se nós tirarmos a nós mesmos da centralidade da nossa vida e as nossas demandas e desejos e objetos e coisas que nós temos, e centrarmos e tivermos na centralidade de Cristo, é óbvio que as demais coisas, o comer, né, que é a providência divina, a prosperidade, o beber, que é a paz e a alegria da alma, e o vestir, que é a honra do corpo, serão acrescentadas, as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui, né, no Evangelho de Mateus, isso é maravilhoso, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 20, diz assim, ó: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Então, até o versículo de número 19, Jesus estava rogando ali pelos 11, visto que Judas já não estava mais fazendo parte do colegiado apostólico. Agora, no versículo 20, Cristo volta a sua oração para nós que iríamos crer por meio da palavra no Senhor. Então isso cai em mim, isso cai em você, isso cai em nós. E olha o que o Senhor orou, né, maravilhosamente, para que todos sejam um. Então o Senhor orou para que todos os que creem, a igreja, os tirados para fora do mundo, os enxertados no seu corpo. Veja, a igreja é um corpo. Eu sozinho sou só um membro, eu não consigo ser igreja completa sozinho. Eu sou um membro. Os desigrejados nunca vão conseguir entender isso, porque eles cauterizaram a cabeça deles no que refere-se à comunhão, porque ou eles foram, eles se decepcionaram, ou eles quiseram cargos que não foram dados a eles. É a religião. Eles viveram a religião é isso, irmão. A religião é frustração. E daí eles não entendem a parte de todos serem um, né? E olha só, para que todos sejam um. Então o Senhor orou para que todos nós pudéssemos ser um. E qual que é o modelo? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Então não é qualquer tipo de um. Ó, a partir de agora nós vamos nos unir aqui para pintar a igreja, ou nós vamos nos unir para tal. Não, ninguém pode trazer um modelo de unidade. O modelo já foi dado, né? O ensino já foi dado. Essa unidade para que todos sejam um, como o Pai és em mim e eu em ti. Ou seja, a comunhão que nós temos que ter um com os outros é a mesma comunhão que Cristo tinha com o Pai e o Pai tinha com o Filho. Olha que desafio. É muito forte isso, porque o Espírito de Deus, isso aqui é a unidade da Trindade. E o Senhor está nos convidando a ter a unidade da Trindade na vida da igreja. Você vê que isso é pouco pregado? Talvez nem pregado, porque isso é um assunto que é do Espírito, não é da carne, não é da alma, não é da religião, do mundo e do ego. É uma matéria do propósito do Senhor, da igreja mesmo, certo? Então, a religião nunca vai pregar isso. Ainda que fale de Jesus, mas ela não vai pregar. A verdade é que, olha só, que a unidade nossa, ela passa por esse modelo de
do Pai ser um em Cristo e Cristo ser um no Pai. E nós devemos ser um com os outros, assim como Jesus era um com o Pai. Ou seja, o Espírito ligando o Pai ao Filho, o Filho ao Pai, e o Espírito fazendo isso conosco, nos ligando um ao outro. O Espírito Santo nos liga um ao outro, mas o Espírito Santo nos liga um ao outro para o propósito do pastor, para o propósito da igreja fulana de tal. Não, o propósito é Cristo, testemunho, certo? É a arca na pessoa de Cristo, é o propiciatório na obra de Cristo, e é a palavra na palavra de Cristo. É o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus Cristo. Nós não testemunhamos a lei, nós não testemunhamos as 12 tribos de Israel, a tribo de Judá. Nós não somos testemunhas de Israel, nós não somos testemunhas de tribos, nós não somos testemunhas da lei, nós somos testemunhas do Senhor Jesus, certo? E aí, que também eles sejam um em nós. Olha só, que também eles. Aí as pessoas falam que eu seja um em ti. A oração é que eles, ou seja, a pluralidade, a igreja, várias pessoas carregando a arca, certo? E que também eles sejam um em nós. Então nós somos chamados a ser um na Trindade. Um no Pai, um no Filho, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o elo. É o Espírito Santo que é a junção dessa unidade, o que nos liga ao Pai e ao Filho. Então, que também eles sejam um em nós, certo? Para que o mundo creia que me enviastes. Ou, olha o testemunho. Por que eu tenho que ser um com os irmãos, com a igreja, assim como o Pai é com o Filho é com o Pai? Que também eles sejam em nós, e nós precisamos ser um no Senhor depois, sermos uns com os outros como Jesus e o Pai é, e depois nós temos que ser um no Pai. Qual o propósito disso tudo? Eu ficar rico? Você ficar rico? Não, para que o mundo creia que me enviastes. Então o propósito é que a igreja unida com um modelo já existente de unidade, não tem que criar um modelo, tem que buscar no Espírito entender o modelo já proposto, que Cristo já propôs aqui na oração sacerdotal. E essa oração, ela está em vigorando até agora. De Cristo até agora ela vigora. Essa oração está caindo sobre nós quando nós nascemos de novo na verdadeira igreja que está andando, pelo Senhor Jesus. Mas qual é o propósito dessa oração? O propósito dessa oração é que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus. Então há um mover do Espírito para fazer com que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Então há um povo, um remanescente, os verdadeiros adoradores, o trigo que está no meio do joio. Há essas ovelhas do Senhor que só ouvem a voz do pastor, essas pessoas que têm a centralidade em Cristo, que elas não centralizaram mais em si mesmas, que elas agora não estão vendo Deus como seu servo, mas estão sendo servas do Senhor. Essas pessoas que agora entenderam o propósito, estão como Paulo dizendo, como diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essas pessoas estão... Sim, essas pessoas estão entrando nessa oração sacerdotal de um modelo de unidade entre nós para cumprirmos o nosso chamado, para cumprirmos a nossa vocação, para cumprirmos o nosso propósito. Glória a Deus por isso. E todo o nosso chamado, vocação e propósito passa por essa unidade, por esse vínculo de unidade, assim como o Pai é um com o Filho é um com o Pai, nós temos que ser uns com os outros, assim como os dois eram um com o outro pelo Espírito, e nós temos que ser assim com eles, nós entrando, nós seres humanos, nascidos de novo, entrando na unidade da Trindade. A Trindade é uma unidade, é uma triunidade, são três em um, três que têm o mesmo propósito, a mesma essência,
o mesmo parecer, o mesmo objetivo, a mesma existência, a mesma vida, o mesmo caráter, três que são um ser triuno, e Deus está nos chamando para entrar dentro, não entrar e colocar outro tipo de unidade. Já existe a unidade da Trindade, e o Senhor está chamando nós, a sua igreja, que é o corpo do Filho, que é o corpo, um dos componentes dessa Trindade, a adentrar e fazer parte e participar, ser participantes, como diz Hebreus capítulo 3, verso 1, que nós somos participantes da vocação celestial. Qual que é a vocação celestial? É essa unidade, é esse vínculo, é essa ligação tão perfeita, harmônica, tão sincronizada, tão fechada, que está sendo aberta para nós entrarmos e termos essa unidade. Para quê essa unidade? Para que o mundo creia que o Senhor enviou seu Filho, para que o mundo veja a arca, para que o mundo contemple a pessoa, a obra e as palavras do Senhor Jesus, e creia, porque o mundo ainda não creu, porque a igreja se desviou da verdade, como os Gálatas se desviaram rapidamente da verdade para outro evangelho, que não é evangelho, é outro que não é, um anátema, é maldito, porque se você pega Cristo e você acrescenta a Cristo qualquer outra mensagem, seja até bíblica, mas fora da realidade de Cristo, é maldito, é anátema, assim como os hebreus, que estavam se desviando para o judaísmo. Hoje a igreja tem muito isso, ela está casada com Cristo, mas está paquerando, está cobiçando o judaísmo, as ideias judaicas, certo? E a igreja se desviou, assim como os coríntios estavam se desviando para a filosofia grega, certo? Dos gregos. E a igreja hoje está se desviando para as ideias mundanas, para as ideias hoje dos conceitos, dos valores da filosofia do mundo. E assim como João escreve às igrejas que eles estavam se desviando pelo gnosticismo, pelos docitas, que é uma espiritualidade mentirosa, e hoje muitos estão envolvidos nessa espiritualidade mentirosa. Daí o mundo ainda não crê, mas quando nós saímos de todos esses evangelhos, irmãos, que existe, esses evangelhos baseados em Elias, que na verdade Elias deu o ministério dele para Cristo no Monte da Transfiguração, esse evangelho baseado em Moisés, mas na verdade Moisés deu o ministério dele para Cristo. Esse é meu filho amado, apenas ele vocês devem ouvir. Foi a voz do Monte da Transfiguração. E quando eles abriram o olho, eles não viram Moisés e Elias, eles viram só Jesus. O exercício do reino é ouvir e ver, e ouvir e ver a Cristo, certo? Quando a igreja deixar essas mensagens misturadas com autoajuda, prosperidade, os coaches, certo? Essas mensagens também misturadas dessas religiões afro, que entrou dentro da igreja com supostos dons de revelação, e supostos dons de revelação não são revelações, são adivinhações, enganando o povo, como diz Paulo em 1 Timóteo 4:1, sendo enganados por doutrina de demônios, espíritos enganadores na boca das pessoas, dando uma profecia que não procede do Espírito Santo. João 16:14, ele me glorificará, o Espírito Santo glorifica Jesus. Esses profetas têm falado mais da vida das pessoas do que da vida de Jesus, e por isso o mundo ainda não creu completamente, mas existe pessoas crendo, porque existe uma igreja verdadeira que está vivendo na unidade da Trindade, que foi a oração que Cristo fez para todos que nascessem de novo, pudessem adentrar nessa comunhão tão maravilhosa. Daí, meus irmãos, o verso 22, ele vai falar assim, ó: eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Jesus está dizendo assim: eu lhes dei a glória que o Senhor me deu. Irmãos, o Senhor Jesus é a expressão exata da imagem de Deus. Ele é a revelação da glória de Deus, Hebreus 1:3. Mas ele recebeu uma glória aqui, e ele deu essa glória para os que creram nele, para que através dessa glória, glória é expressão, glória é revelação, glória é doação, glória é apresentação, glória é exibição, glória é propagação de algo. No caso de Deus, Deus deu algo para Jesus ser e se expressar, e esse algo é chamado de glória, foi dado para Jesus. Jesus viveu
se expressou e propagou isso e deu para nós. Então essa glória, meus irmãos, só pode ser a glória de ser filho. Porque Jesus tem toda a glória, Ele era onisciente, onipresente, onipotente. Não foi essa glória que Deus nos deu. Ele deu a glória de sermos filhos. Porque foi combinado antes de criar essa família, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três viviam como um só, sem esse tipo de nome, para que a gente tenha hoje essa configuração de trindade, para a gente poder ter uma compreensão melhor. Então, um se tornou pai, o outro se tornou filho, mas nunca foi assim, pai e filho. Eles eram um só, em si mesmo, harmonicamente. Então houve essa divisão apenas para nossa compreensão, e foi dado para um desses componentes da trindade a glória de ser filho, o filho unigênito, o filho único. Daí esse filho único veio e se tornou o filho primogênito, o primeiro, e daí ele deu para nós essa glória, certo? Como único, ele era único, apenas só existia ele, mas ele morreu e ressuscitou para deixar de ser um e se tornou primogênito. Então ele hoje é a matriz, ele é a matriz de todos os remidos, os nascidos de novo, e os nascidos de novo são as cópias de Jesus. Daí nós lermos aqui, por isso eu estou explicando para os irmãos, eu lhes dei a glória que me deste, a glória de ser filho, porque Jesus recebeu a glória. Esse é meu filho amado em quem me comprazo, para que sejam um. Ele deu para nós essa glória de sermos filhos. O Espírito está em nós, clama Abba Pai. Todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós recebemos filiação, certo? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como nós somos um. Então nós entramos na família, nós entramos na unidade da família, nós entramos na unidade da trindade. Isso é ou não é maravilhoso? Então isso aponta para que Cristo seja visto, para que Cristo seja revelado, para que a arca que ficava no Santo dos Santos pudesse ser vista através da igreja, através de nós. Então a igreja tem um propósito não de se revelar, de se mostrar, porque a glória que a igreja tem é a glória de Cristo. Então a igreja tem o propósito de revelar, de mostrar a glória de Deus, a glória de Deus em Cristo, a glória de Cristo. E olha só o versículo 23, eu neles, olha só, Jesus neles, neles quem? Na igreja, em nós, e tu em mim. O Pai está no Filho, o Filho está na igreja, para que sejam perfeitos em unidade. Veja, a perfeição está em termos, a unidade que a trindade tem. E para que o mundo reconheça que me enviastes e os amaste, assim como me amaste. O mundo reconhece quando a igreja entra na unidade da trindade. Então veja, nesses longos anos, as pessoas nunca conseguiram ter união umas com as outras, porque as pessoas estão baseando a unidade em amizades, em filos, em afinidade de alma. Eu sou muito amigo teu, mas o dia que a pessoa faz alguma coisa que eu não gosto, ela deixa de ser minha amiga, porque essa é a unidade criada pela mente humana, querendo ser introjetada dentro da igreja. Isso nunca vai dar certo, porque não adianta eu querer pôr uma unidade na igreja que não foi projetada pelo Senhor. Eu estou querendo introjetar outro tipo de unidade, no caso a humana, a de amizade, a de afinidade, a de vínculo natural, de alma. A minha alma gosta mais de uma pessoa do que de outra, mas esse tipo de comunhão, esse tipo de ser comum, esse tipo de unidade nunca vai para frente, nunca vai ser perpétuo, vai ser uma hora que vai ser quebrado, porque não está baseado na trindade. Não está baseado na comunhão que nós devemos ter, na unidade que nós devemos ter, que é Cristo e a igreja, que é o padrão aqui desses versículos que eu li para os irmãos. Então, o que me liga a você não é se você é legal, não é se a minha alma gosta de você, não é se você faz parte da minha tribo, não é se você faz parte do meu nível social, do meu nível intelectual ou do meu nível cultural. Não tem nada a ver sobre todos esses níveis naturais e humanos, tem a ver com Cristo. O que me liga a você é a arca,
é Cristo, é esse carregar, é esse testemunho. Então, se eu tiver esse tipo de entendimento, se minha mente se abrir e tiver realidade disso, porque não é só informação, né? Ainda mais de assuntos como esses, eu preciso ter a realidade dessa unidade. Eu não vou mais me dividir com ninguém. Se as pessoas fizerem algo que eu não gosto, não depende disso para eu ter comunhão com elas. Eu estou com elas por causa da arca. E se alguém que eu amo muito me fizer alguma coisa, eu ainda tenho algo superior sobre esse amor humano. Eu tenho o propósito eterno de Deus, então eu também não vou quebrar com ela. E aí isso é impossível a igreja se dividir. A igreja vai viver essa unidade da Trindade. E esse amor da Trindade vai envolver a igreja. E a igreja com esse amor, que é o mesmo amor que Deus amou Jesus, é o amor que Jesus e Deus nos ama. Deus não ama mais Jesus do que ama nós. E Jesus não ama mais a Deus do que ama nós. É o que eu li aqui. É um amor igualitário. É um ágape comunitário. E esse amor ágape é o amor que deve inundar a comunidade. Envolver, né, a vida do cristão, o cristianismo, a vida de igreja. Então esse é o sentido de unidade. De ter... de olhar para o mesmo lugar, né? De olhar para Cristo, de ver Jesus, de Jesus ser a medida da nossa comunhão, do nosso amor, da nossa unidade, certo? De ter essa harmonia, de ter pessoas com a mesma altura, de ter pessoas colocando a mesma força, de ter pessoas que têm a mesma passada, certo? Então essa é a mesma altura. Qual que é a altura proposta? É a unidade da Trindade que o Senhor está nos convidando a entrar. Seguir o padrão já existente. Já existe um padrão e ele é vivido em Trindade. A Trindade é um modelo e essa Trindade nunca se dividiu, nunca se separou por si mesma. E nós somos convidados a entrar aqui e nós nunca vamos nos separar se nós estivermos na unidade da Trindade. Daí, meus irmãos, colocando a mesma força, né, a mesma altura e a mesma passada, eu queria ler um texto aqui também da palavra de Deus, né? Aqui de Filipenses, capítulo 2, que também fala muito de carregar a arca, de carregar o testemunho, de levar o testemunho. Diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Veja que Paulo está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que acontece? As pessoas vêm e querem pôr os seus sentimentos na obra de Deus, no testemunho, na vida. Ora pelo próprio sentimento, lê a Bíblia pelo próprio sentimento, planeja a vida, o ano, virou o ano, planejou pelo seu próprio sentimento, sua própria alma. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Por que não tem unidade em carregar a arca? Por que tem passadas diferentes, alturas diferentes, uma força diferente? Porque tem sentimentos diferentes. Mas a Bíblia está nos dizendo que haja em nós, que haja em vós, estou passando para nós, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus teve o sentimento de não ser igual a Deus, de obediência, de servo, de cruz, para nos salvar. Ou seja, o sentimento de Cristo é que Ele fosse propício a nós, a tal ponto que nós pudéssemos ter a condição, o privilégio e a capacitação de levarmos, que haja em nós o sentimento que teve em Cristo. De Cristo teve o sentimento de nos levar ao Pai. E nós agora devemos ter o mesmo sentimento de Cristo, de levar Cristo às outras pessoas, para que elas sejam levadas ao Pai como nós. Esse é o sentimento da verdadeira igreja. A igreja apostata, a igreja que está envolvida com a prostituição espiritual, ela não tem esse sentimento de Cristo, ela tem o seu próprio sentimento. E ela está pedindo para Deus abençoar os seus próprios sentimentos. E ao abençoar seus próprios sentimentos, essa igreja quer viver para si mesma. Daí as palavras servo, as palavras obediência, as palavras renúncia, as palavras de deixar coisas para trás, as palavras de ser humilhado, elas não têm significado, elas são até rejeitadas por essa igreja apostata, por essa igreja prostituta, porque ela não aceita isso, porque ela tem o seu próprio sentimento. O
sentimento do ego, do ego da alma, do ego da carne. Então que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está falando isso para Filipenses, um contexto de uma divisão ali que estava acontecendo. E Paulo estava dizendo que vocês precisam ter o mesmo sentimento. Vocês não podem pensar por cabeça própria. Nós não fomos chamados para pensar em nome de Deus, nem para sentir em nome de Deus. Nós somos chamados para ter a mente de Cristo, para ter o sentimento de Cristo. Não para a gente produzir alguma coisa, mas para a gente viver o que já foi produzido, que é a mente do Senhor, que está pronta, a mente de Cristo. Paulo disse isso lá em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós devemos viver essa mente para levar a arca do Senhor, certo? Não deve ser introjetado no reino de Deus, colocado no reino de Deus a nossa mente, os nossos pensamentos na casa de Deus, os nossos pensamentos na palavra de Deus, os nossos pensamentos na interpretação da palavra, os nossos pensamentos na condução do reino, os nossos pensamentos para guiar a nossa vida. Nós já temos a mente pronta, a mente de Cristo. Nós precisamos viver norteado pelo governo dessa mente. Não temos que sentir coisas e falar: Deus, olha esse sentimento que bonito. Que haja em nós, meus irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então essa força, a força vem do sentimento, não vem? Muito de nós parte por sentimento. Se a gente está aí motivado, o que é motivado? Sentimentalmente querendo alguma coisa, nós vamos lá e fazemos. Que haja em nós a motivação. Qual a motivação? A de Cristo. A de Cristo foi levar o reino. E a nós? Qual tem sido a nossa motivação? Levar o reino de Deus ou o reino de si mesmo, o reino de si próprio? Nós vamos só nos dar mal, porque no fim nós não vamos ter o reino, nós não vamos ter a justiça e nem mesmo as demais coisas. Mas se nós obedecermos e termos o sentimento do Senhor, o sentimento do Senhor foi levar o reino, revelar a justiça, e aí ele teve as demais coisas. Olha só, ele foi exaltado acima de tudo. No fim, irmãos, nós pela nossa própria cabeça, Salomão, o homem mais rico, dizia assim, no capítulo 3 de Provérbios, no 5 e 6 ali: não se apoie no seu próprio entendimento. Então, se nós formos teimosos e ficarmos nos apoiando no nosso próprio entendimento, nós vamos ter problemas muito sérios. Nós não vamos ter nem reino, nem justiça, nem as demais coisas. Então isso fala dessa força que vem do sentimento que houve. Esse sentimento já existiu. E agora esse sentimento está proposto a nós, está sendo oferecido a nós. Que haja em vós esse sentimento que já esteve em Cristo. Na Trindade tem esse sentimento. Daí, meus irmãos, tem a mesma passada, para eu concluir aqui esse estudo de carregar a arca, de levar o testemunho do Senhor, aqui na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, ter essa mesma passada, ter essa mesma altura, essa mesma força, essa unidade, essa harmonização que a Trindade tem. Nós somos convidados a entrar nessa visão maravilhosa. Diz assim, Hebreus 12: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então nós estamos rodeados, do capítulo 11 aqui, os heróis da fé são uma nuvem de testemunha, certo? E são vários exemplos de fé para nós seguirmos, ou seja, uma nuvem que nos guia. Então nós somos guiados pela fé, é isso que ele está querendo dizer aqui. Deu exemplos de homens de fé, ele, antes de começar o capítulo 11, ele já deixou lá aqui, em Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé. E agora está dizendo, nós temos exemplos de pessoas que viveu da fé. Nós estamos rodeados disso, certo? Aí ele fala assim, nós estamos rodeados desses exemplos. Deixemos todo embaraço e pecado. Então, abandone a vida de embaraço. O embaraço está no ego, o embaraço está na religião, o embaraço está no mundo. Essas três esferas de ação que estão perturbando a nossa vida, contém ali o pecado e o embaraço. O embaraço e o pecado está na vida egolátrica. O embaraço e o pecado está na vida religiosa. E o embaraço e o pecado está no mundanismo, certo? Então a gente tem que deixar, a gente tem que viver pela fé, porque o tempo da graça é uma dispensação de justos que vivem por meio de certeza e convicção daquilo que está feito, daquilo que está pronto pelo próprio Cristo. Então deixemos, o conselho ou a ordem, o mandamento deixemos, o embaraço e o pecado que de tão de perto
nos rodeia. Então tá sempre aí nos perturbando, né? Por isso que a gente às vezes não consegue entrar na unidade da Trindade, carregar a arca, a gente não consegue fazer a obra, a gente não consegue ganhar uma alma, a gente não consegue viver em paz, em espírito, só guerra, luta, provação, deserto gigante, essas coisas doidas da religião. Por causa dessas coisas tá nos rodeando e a gente acaba caindo, certo? E corramos, olha só, eu estou falando de levar a arca, de carregar a arca por esse mundo, né? O testemunho, a pregação de ganhar almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, né? O Marcos 16:15, né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu os tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:18-20. Certo? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Atos 1:8. Veja, olha o que está falando aqui, ó, que nós devemos correr, é o testemunho, não é? Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então olha como que a vida cristã não é uma vida parada, é uma vida de correria com paciência, é correr com perseverança, é correr e ter paciência, a carreira que nos está proposta. Veja, nós não temos carreira própria, a carreira já está proposta, certo? Que é a vida da fé, que é aquilo que o Senhor já preparou para nós no individual e que nós vamos viver na coletividade do reino. E aí diz aqui o 2 que a gente sempre usa, né? Olhando para Jesus. Então não é olhar para Jesus. Se a pessoa pegar só o versículo 2 aqui, ela vai pensar assim, ó, eu tenho que parar e ficar assim, ó, olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Não, é correr com paciência, olhando para Jesus. Então olhar para Jesus não tem nada a ver com estar estagnado, acomodado, parado, conformado, sossegado. Não, estático. Não, tem a ver com olhar para Jesus, tem a ver com correr com paciência. Veja que eles tinham que, ao carregar nos ombros aquela arca, pelas areias irregulares do deserto, eles tinham que ser norteados, dirigidos pela nuvem. Eles tinham que ficar olhando para a nuvem e andando, caminhando. É isso que está querendo dizer aqui, ó. Olhando para a nuvem, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, andando, correndo com paciência, com perseverança. A carreira que nos está proposta é a nuvem que vai nos guiar. A carreira, ou seja, o caminho já está pronto. Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho, irmão, já está pronto. Eu não tenho que criar um caminho para andar. Eu tenho que só andar pelo caminho carregando a glória do Senhor, porque o caminho, a carreira já me está proposta. Meus irmãos, como é grande e maravilhoso todos esses assuntos. E são infinitos. E nós demos aqui só uma introdução de tudo isso. Que você possa estar entendendo nesse estudo do tabernáculo, desde o primeiro vídeo que eu gravei lá, do propósito eterno de Deus. E nós estamos vindo falando do tabernáculo, do propósito, da habitação, dos 5 tabernáculos, agora da arca. Nós estamos falando da arca de maneira muito específica, muito objetiva e também muito aprofundada, para que a gente possa entender e ter realidade do que Deus nos chamou para fazer. Que o Senhor te abençoe. O Evangelho é vida, meus irmãos.